Meu nome é Maria de Lourdes Albertini, sou professora da PUC Minas há 22 anos, me graduei em Direito e em Comércio Exterior e me especializei num doutorado que eu fiz na Itália e aqui na PUC Minas em Direito do Comércio Internacional. Minha área, então, de atuação é essa. Eu tive uma experiência em Genebra, na Missão Diplomática Brasileira para a Organização Mundial do Comércio. O comércio internacional, ele é voltado para as relações interestatais. Então, a gente tem os tratados internacionais de comércio internacional, organizações intergovernamentais constituídas pelos estados e para os estados, para promover as suas políticas públicas de comércio internacional. E isso afeta diretamente as relações privadas de comércio exterior. Então, toda compra e venda de mercadorias internacional, importações e exportações são operações de comércio exterior e são relações privadas. Então, quando a Vale do Rio Doce, por exemplo, ela exporta os seus minérios, os seus produtos de mineração, ela faz comércio exterior. Quando uma empresa privada importa maquinários, etc. e tal, também faz comércio exterior. O direito do comércio exterior lida com questões alfandegárias, parte de tributação, autorização de mercadorias dentro do território nacional, importadas por pessoas privadas. Enquanto que o comércio internacional são todos esses acordos, todos esses tratados e toda a participação do Brasil nas relações com os demais estados e que repercute certamente na vida privada. Sobretudo no primeiro momento, o lockdown fez com que houvesse uma redução muito drástica do consumo. E isso acabou provocando um impacto, certamente, na produção industrial, que hoje praticamente vem toda da China. Nós pensamos que a nossa vestimenta, que os produtos que a gente consome, eles podem ser genuinamente de um único país, e não é verdade. A gente vive um tempo da chamada cadeia global de valor. Então, tudo que se produz no mundo passa por 3, 4, 5 países. Uma simples camiseta de malha faz esse trajeto. E isso foi muito impactado na pandemia, porque o consumo só online não foi suficiente para garantir a manutenção da quantidade, do volume de comércio internacional que se tinha anteriormente. Bom, depois que a pandemia passou, ou depois que o lockdown pelo menos passou, houve uma ânsia muito grande de retomada do consumo, as pessoas queriam consumir muito. Então a demanda por produto foi enorme e tudo vem por navios, navios gigantescos que transitam pelos oceanos e tudo vem dentro de containers, né, encaixotados em grandes caixas de metal, que são chamados de containers. E isso fez com que houve uma demanda muito grande pelos containers. A gente tem um congestionamento de navios parados nos portos do mundo inteiro, carregados de mercadoria sem poder desembarcar, porque não tem infraestrutura suficiente para esse desembarque. Então a gente tem assim, atrasos de mercadorias de 6 meses, 1 ano. Então o pessoal está chamando isso de processo de desglobalização. Mas isso é uma situação temporária, porque a gente sabe que o consumo vai voltar a ser normal, ele já está entrando numa certa normalidade e a tendência é voltar a ser mais ou menos como era anteriormente. Estados Unidos e China vêm passando por uma guerra comercial muito grande, né, uma disputa pela manutenção, os Estados Unidos, da sua hegemonia do centro do comércio internacional e a China querendo tomar esse lugar. Não é coincidência que nos últimos 22 anos, depois que a China entrou na Organização Mundial do Comércio, ela cresceu enormemente porque ela se tornou mais competitiva. China, assim como o Brasil, lá atrás, nos anos 2000, eram países classificados como em desenvolvimento. Por que eu falei lá atrás? Porque a China já mudou o patamar dela e nós, Brasil, estamos aí caminhando para essa mudança ainda. E a China, então, ela se garante pelas normas dentro da organização que lhe coloca mais competitiva. E vai mesmo e já está desbancando o comércio internacional com os Estados Unidos. O mundo está vivendo umas transformações bem dramáticas, sabe? E a guerra da Ucrânia com a Rússia é um sinal disso. E os acordos entre
A China ela tem um projeto chamado Nova Rota da Seda, One Belt, One Road, em que ela fez 6 rotas marítimas e terrestres para poder promover o seu comércio internacional sem depender exclusivamente da navegação dos mares. E, sobretudo porque os produtos da China saem dessa região hoje muito vigiados pelos Estados Unidos, essa região aqui por várias ilhazinhas. Então a China começou a desenvolver um comércio via terrestre. Isso não está acontecendo ainda dessa forma não, isso é um projeto lançado em 2013. Tendência seria a manutenção do comércio internacional ainda nessa região do globo. Imaginando aqui o mapa mundi, nós somos um país bem aqui embaixo, bem hemisférico. Se o comércio internacional continuar se garantindo aqui em cima, via terrestre ou mesmo pelo mar aqui, a gente ainda está bem fora dessa posição. Inclusive os países da América do Sul que estão no Pacífico ainda estão mais bem posicionados do que o Brasil. Porque para que o que venha pelo Pacífico chegar na gente, ou passa pelo Canal do Panamá, ou tem que dar uma voltona lá embaixo. Então, o que está acontecendo é que para vir por países que são amigos e vizinhos na América do Sul, tem que passar pela Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas enorme. Eu acho que os acordos entre Estados Unidos e China, eles são acordos sempre muito importantes, mas a gente tem uma situação de estranhamento em virtude do posicionamento da China junto da Rússia no conflito da Ucrânia. Mas, de toda maneira, são dois gigantes, né? Que têm uma interdependência. Então, eu acho que o impacto para nós pode ser negativo ou não. Porque agora a gente tem um aumento do relacionamento do Brasil com a China, com essa visita atual do governo, e isso visa o fortalecimento do grupo chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa aproximação do Brasil com os BRICS, e a partir, sobretudo, da China, ela tende, sem dúvida nenhuma, a colocar o Brasil de novo numa posição de protagonismo. Sem falar que, regionalmente, o Brasil é, sim, um país que exerce uma influência gigantesca nos seus vizinhos, em virtude das questões de fronteira, das fronteiras serem muito grandes. O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul, né? Então, eu acredito que, dentro deste comércio internacional hoje em transformação muito drástica, o posicionamento do Brasil de um lado ou de outro vai fazer toda a diferença de como isso vai acontecer. Não podendo nos esquecer, o primeiro parceiro comercial do Brasil é a China e o segundo é os Estados Unidos. Então a gente não pode falar que a gente pode simplesmente negligenciar as nossas relações com os Estados Unidos em razão de uma parceria específica, como que está sinalizando o fato da China querer romper agora com a hegemonia do dólar, que foi o que os Estados Unidos fizeram depois da Segunda Guerra Mundial com o mundo, estabelecendo o dólar como a moeda das trocas internacionais de comércio, e agora a China vem sugerindo isso também. Acho que vai acontecer sim, acho que isso é para médio prazo. Desbancar o dólar não vai ser fácil, mas eu acho que a gente vai acabar tendo aqui uma cesta de moedas internacionais onde os países vão poder transacionar, escolhendo. E, sobretudo, a gente não pode esquecer que no comércio exterior é o setor privado que decide. Se eu quiser importar um produto lá da Alemanha e trazer com base na moeda japonesa, só depende da empresa alemã aceitar os meus termos na escolha da moeda da importação do produto. Todos nós aqui estamos, da mesma forma, tentando nos colocar dentro do principal cenário do comércio internacional. A gente está atuando na bilateralidade, assim, Brasil com a China, Brasil preocupado com os Estados Unidos, como é que ele fica perante a União Europeia, como é que ele fica com seus parceiros lá em cima, aonde ainda existe o domínio do comércio internacional. Eu acho que o Chile faz a mesma coisa e a Argentina
realmente ela está dependendo da interferência ideológica do governo atual. As questões políticas interferem sim nas tomadas de decisão das agendas de política externa. E, sobretudo no caso do Brasil, a gente tem percebido que todos os governos deste século XXI têm atuado na interferência ideológica das escolhas de parcerias. Não é que desaparecem as parcerias antigas, mas é que se dá mais ênfase a determinadas parcerias do que a outras. Nós devemos sempre olhar para a América do Sul, isso faz parte da nossa estrutura como Estado, está na nossa Constituição. Escolher a pauta Mercosul e a ampliação do Mercosul, mas a gente também não pode ser muito fora da realidade, porque, sem dúvida alguma, as escolhas da capacidade da gente de bancar. Então, eu banco que eu vou fazer uma parceria gigantesca com a China, para isso demanda ficar do lado da Rússia, num conflito que afeta a União Europeia vira lá e fala assim, olha, Brasil, não estou te entendendo. Né? Como é que você se posiciona em relação a gente, então? Não são escolhas fáceis. E a gente não pode esquecer que a gente depende muito da questão de comprar determinados alimentos, como o trigo, mas exportar todos os alimentos que nós produzimos, porque o Brasil é um dos maiores, se não for o maior, produtor e exportador de alimentos do mundo. A gente não pode se dar ao luxo de ficar muito pró uma linha em detrimento de outras, né? Regionalmente, a gente é uma potência, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma posição estratégica. Nós não somos um país que somos uma potência militar. O Brasil não é uma potência militar. A gente está vivendo uma realidade hoje de um resgate de uma lógica pouco cooperativa e mais militarista. Infelizmente, a gente está rompendo com a ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial, que criou a ONU, que criou todo o arcabouço internacional de direitos humanos dentro de uma ideia de multilateralismo e voltando para um mundo que está tomando suas decisões a partir dos interesses unilaterais dos Estados. E isso, sem dúvida nenhuma, nos coloca, Brasil, nós como Estado, numa posição de desvantagem, porque o Brasil sempre é pró-paz e de um viés não militarista. Eu fico angustiada um pouco com essa situação do Brasil, não que eu esteja aqui advogando a ideia de nos transformarmos numa potência militar. O que nós temos para barganhar, né? Alimentos. Então, talvez a gente tenha que ser inteligente o suficiente como Estado para nos posicionarmos e garantirmos o nosso poder de barganha a partir da nossa escolha estratégica de comércio internacional, exportadores de alimentos. A gente está vivendo um mundo de decisões estratégicas muito egocêntricas, não sei se essa palavra seria adequada, mas muito peculiares, unilaterais. A gente está meio perdendo os valores da paz, da cooperação internacional. Por incrível que pareça, né, os estados eles têm agido muito mais numa perspectiva realpolitik, realista, pragmática, o que eu acho que é ruim. É fácil ir para a guerra, é fácil fazer a guerra assim. Né? A gente tem que resgatar aqueles valores humanistas que estão se perdendo um pouco nos últimos anos, nesse mundo que a gente está vivendo, né? Eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. A menos que essas políticas de comércio internacional elas estejam associadas a outras políticas de ajuda humanitária, de fortalecimento dos direitos humanos, pensar o mundo de forma mais cooperativa, sim. Então, se as ideologias políticas elas se apresentam de formas mais cooperativas, mais colaborativas, sim. Do contrário, acho que não, porque a gente tem visto determinados governos adotando uma agenda de política externa muito truculenta,
muito militarista. E se ela é militarista, ela é imperialista, ela tende à dominação territorial, à expansão territorial, à subjugação de povos. Dependendo, eu acho que não. Mas, ao mesmo tempo, há que se pensar que tipo de ideologia que a gente está falando, né? Acho que todos nós, de alguma forma, a despeito da complexidade do tema, deveríamos ficar atentos, sim, a esses movimentos internacionais do comércio. Porque quando, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia entraram em conflito, poucos dias depois o preço do pãozinho subiu na padaria. Quer impacto maior do que esse? Ele subiu mais de 30%. Por quê? Porque nós importamos muito trigo da Ucrânia, né? E isso afetou a nossa produção aqui interna de produtos provenientes do trigo. Quando a gente tem um conflito internacional lá no Oriente Médio, isso nos afeta, porque afeta também o preço dos combustíveis. O comércio internacional afeta, sim, uma declaração do presidente da República pode afetar imediatamente a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, porque a gente sofre retaliações internacionais de comércio no dia seguinte, os países suspendem as exportações, impõem uma série de restrições às importações provenientes do Brasil. Então tem que haver muita responsabilidade política aí, porque sim, afeta nossas vidas, é quase que imediato. E a gente às vezes acha que é o governo, às vezes a gente acha que é uma coisa regional, e não é. Às vezes é uma questão global. A gente vive num mundo globalizado e interdependente. Então não tem jeito pensar que nós podemos ser autossuficientes em tudo e sobrevivermos sozinhos. Até os países que tentam ser, né? Não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que a gente tem que nadar de acordo com a realidade que se apresenta. O impacto nos insumos, o impacto na matéria-prima, ele não tem jeito, ele acontece toda vez que a gente tem uma crise, uma situação global, haja vista a própria pandemia. Não precisa ser situações de conflito. Uma pandemia faz uma movimentação, um estrago muito grande. O impacto é muito grande dentro do preço dos produtos e do acesso a produtos. Com essa história de desglobalização aí, que a pessoa está falando, a euforia foi grande, porque a gente começou a pensar, olha, agora a gente vai ter que fazer um esforço para poder produzir mais internamente, porque ficou cômodo entregar o pátio industrial do mundo para a China, pela produção barata, né? Então a gente passou a ter acesso a determinados produtos com um preço relativamente acessível por causa disso. Mas tem o outro lado da moeda, que é isso, ou seja, quando a gente tem situações de crise global, de emergência global, a gente vai ficar muito dependente do que está acontecendo lá. Eu tenho sido um pouco menos otimista com relação ao futuro, porque eu acho que o mundo, como eu já disse, ele está caminhando para um viés mais unilateralista, de acordos bilaterais, rompendo com uma lógica multilateral, onde a cooperação ela é maior. Quando eu falo multilateral, eu quero dizer, bota todo mundo dentro de um determinado espaço e bota todo mundo para negociar. Porque se você vai para o bilateral, o nosso poder de barganha ele diminui, afinal de contas a gente é um país em desenvolvimento. Então a gente tem que lutar, batalhar pelo multilateralismo, pelas organizações intergovernamentais, por uma atuação mais colaborativa do que unilateral. Nós como Estado perdemos, nós como país perdemos, na minha opinião.